Obrigado antes de mais ao INEGI pela organização e por nos ter aqui a todos. Fazemos-lo com enorme prazer. Vamos ver se conseguimos recuperar o atraso. E eu começava por apresentar brevemente, muito brevemente, os nossos palestrantes. O Luís Monteiro, que é responsável pelo Programa de Desenvolvimento de Gases Renováveis na Bosch. O Nuno Carvalho, que é responsável comercial da Caetano Bush. O Adelino Costa Matos, que é fundador e CEO da WOM Horizon. E o Manuel João Almeida, que é vice-presidente de Engenharia na Vestas Portugal. Ora bom, as quatro pessoas que aqui temos representam 4 empresas que têm um papel determinante, diferente, na transição energética. E, portanto, aquilo que pedi, até porque depois do almoço é preciso dar um bocadinho de movimento a isto, pedi para fazerem uma apresentação muito curta de qual é a área de intervenção em que estão focados e depois passaremos a perguntas. Muito bem. Luís. Calma, começar. Exatamente. Boa tarde a todos. Faço também minhas as palavras do engenheiro Carlos. Obrigado ao Inês pelo convite que endereçou à Bosch Termotecnologia para estarmos aqui e também falarmos aqui um pouco do nosso negócio e das nossas ideias relativamente a esta questão da transição energética e qual é a tecnologia que nós estamos a trabalhar e quais os desafios que nós temos para endereçar estas questões da transição. A Bosch Termotecnologia em Portugal está localizada em Aveiro e é centro de competência dentro do grupo Bosch para águas quentes sanitárias. Em Aveiro nós estamos também inseridos numa divisão da Bosch que é agora chamada Home Comfort, mas basicamente a nossa responsabilidade é desenvolver soluções de aquecimento para residências e agora de uma forma mais geral, diria, soluções AVAC para habitações. Quais é que são os nossos desafios nesta questão da transição energética? Começando pela parte, diria, do aquecimento. Ao nível europeu, o aquecimento é feito maioritariamente a partir de soluções a gás, caldeiras a gás, e a tendência agora ao nível de mercado é claramente, e também ao nível de política europeia, é de fazer a transição para a eletrificação através das bombas de calor. E porquê as bombas de calor? Porque são um equipamento com uma eficiência extremamente elevada e sendo o aquecimento um consumidor de energia bastante elevado, não em Portugal, mas em alguns países da Europa, a comunidade europeia está muito centrada em apostar nas tecnologias mais eficientes e, inclusive, está agora a ser discutido o último draft da diretiva relativamente ao eco-design e ao eco-labeling para esse tipo de tecnologia, de produtos, e a proposta que está agora em cima da mesa é as caldeiras serem banidas a partir de 2029. Não é uma decisão ainda que está, diria, foi a última proposta, está agora em discussão, e inclusive não existe muita abertura para incluir aqui gases renováveis. Ainda assim, as bombas de calor, isto é um desafio muito grande para toda a sociedade, diria todo o mercado, não é só os fabricantes de tecnologia, mas também nós, enquanto utilizadores de tecnologia, porque alguém que está localizado na Alemanha e que tem uma habitação que não é recente, que tem, diria, na perspectiva de eficiência térmica, uma habitação que não é bem isolada, a necessidade de aquecimento é elevada e uma bomba de calor não vai dar resposta. E fazer a troca de uma caldeira para uma bomba de calor é um desafio grande. E este diria, um primeiro grande desafio para mudar a tecnologia. E depois, falando da questão do hidrogênio e dos gases renováveis, há um potencial grande, e agora eu falava da realidade portuguesa e falando dos esquentadores, em Portugal há cerca de 4 milhões de esquentadores instalados,
num universo de habitação pouco mais do que 5 milhões. E fazer esta transição e agora obrigar as pessoas a mudar de uma solução a gás para uma solução elétrica, porque sim, não é, no nosso ponto de vista, é a solução mais sensata, até porque existem alternativas verdes no gás e nós achamos que existe um grande potencial de desenvolvimento de gases renováveis em Portugal, que deve ser explorado e esses gases renováveis, como o biometano ou o biopropano, podem, ao ser disponibilizados aos consumidores, fazer uma transição direta, não é? Eles não precisam de mudar nada em casa e passam de uma fonte de energia para outra renovável. Fazer a eletrificação apresenta aqui uma série de desafios, que falaremos mais à frente, mas basicamente esta era a introdução que eu queria fazer. Muito Espero obrigado, não ter Luís. alongado demasiado. Muito obrigado, Luís. Nuno? Uma vez mais, obrigado pelo convite do INEGI para estarmos aqui presentes. A Caetano Bus é uma empresa do Grupo Salvador Caetano. Tem como principais acionistas a Toyota Caetano Portugal e a Mitsui, que é uma empresa japonesa de investimento para aceleração de ecossistemas muito ligado a tudo que é mobilidade verde e outros negócios. A Caetano Bus é um fabricante de autocarros de longa história, já temos mais de 75 anos neste ramo. Nos últimos 10 anos passou-se a desenvolver soluções direcionadas para os veículos zero emissões. Em conjunto com a Toyota desenvolvemos o autocarro a hidrogénio, que deriva de um primeiro desenvolvimento que foi o autocarro de aeroporto elétrico e o autocarro urbano elétrico a baterias também. Portanto, juntamente com a Toyota, tanto o Grupo Salvador Caetano como a Toyota têm uma visão muito clara de contribuir para a sociedade e, neste caso, para a descarbonização. As soluções tecnológicas em cima da mesa e que têm vindo a ser trabalhadas tanto ao nível de mobilidade elétrica como mesmo do futuro, muitas vezes se diz que vai ser eletrificado, mas há aqui algumas nuances dentro da indústria automóvel que provavelmente poderão direcionar noutra orientação, como se fala dos motores de combustão a hidrogênio. Portanto, à data de hoje não são 100% zero emissões, ainda existem alguns componentes que são que não permitem que esse motor seja considerado como zero emissões, mas é algo que tanto nós, Caetano Bus, como a Toyota, estamos a estudar em conjunto, que poderá eventualmente vir a ser uma das soluções para os chamados aplicações de heavy duty, portanto veículos pesados, não tanto nos ligeiros. A Caetano Bus não faz veículos ligeiros, mas obviamente com a Toyota temos uma partilha de experiências e desenvolvemos tudo aquilo que é a solução, muitas vezes já testada pela Toyota. Mas, de uma forma geral, é esta a nossa missão. Portanto, soluções de mobilidade verde. À data de hoje, a eletrificação, sem dúvida, tanto a bateria como a hidrogênio. E poderemos depois, obviamente, discutir um bocadinho mais estas temáticas. Obrigado. Muito bem. Adelino? Bem, boa tarde a todos e também muito obrigado ao INEGI pelo convite. Eu represento a One Horizon, que basicamente é uma empresa que desenvolve projetos de energias renováveis, principalmente dedicada à componente offshore. Já estamos neste setor há muitos anos, nomeadamente eu e a equipa de gestão. É uma empresa relativamente recente, ou pelo menos a nossa ambição é relativamente recente, porque estamos envolvidos noutros projetos até há cerca de um ano atrás. A nossa gênese vem do grupo Acel Matos, em que fabricávamos equipamentos para as energias renováveis, nomeadamente torres eólicas, fundações offshore, mas também parte mais tradicional de petróleo e gás, tanques de gás e cisternas rodoviárias. Dentro deste grupo, nós desenvolvíamos projetos inicialmente de energias renováveis, lançámos uma componente industrial relativamente forte, em que investimos muito no desenvolvimento da indústria nacional para atender o mercado eólico onshore e offshore, e no meio deste desenvolvimento que nós tivemos, crescemos bastante e acabámos por vender a sociedade, a empresa, a parte industrial, a um grupo, ao maior fabricante do mundo de torres eólicas, um grupo coreano de CS Wind, e acabámos por, eu e alguma parte da equipa, dedicarmos ao desenvolvimento de projetos eólicos offshore, e é um bocadinho essa a nossa missão hoje. Como é que nós, estando envolvidos no setor e tendo feito parte do primeiro parque eólico offshore em Portugal e um dos primeiros no mundo, tendo sido o primeiro investidor numa tecnologia eólica offshore flutuante
a Principal Power em 2008, há muitos anos. Como é que agora transpomos isto para uma nova realidade em que o offshore se pretende que seja comerciável, que se pretende que seja escalável, que se pretende que seja competitivo, obviamente, e é aqui no meio que nós, com uma visão de investidor, uma visão industrial e uma visão de gestão de projeto, estamos envolvidos ativamente no desenvolvimento de projetos eólicos offshore em Portugal, principalmente em Portugal nesta fase, e espero que o meu contributo seja um bocadinho nessa vertente. Muito obrigado. Senhor João. Muito obrigado. Antes de mais, boa tarde a todos e mais uma vez obrigado pelo convite interessado à Vestas. A Vestas basicamente é o maior fabricante do mundo de turbinas eólicas. Posto de uma forma muito simples, é o líder global em soluções de energia sustentável. Tem como áreas core o onshore wind, como nós o conhecemos há muitos anos. Tem também a operação e manutenção de turbinas eólicas como um negócio também muito forte. Não só de máquinas Vestas, mas também multibrand. Desde a aquisição da Mitsubishi Heavy Wind Industries e a joint venture que a Vestas tinha com eles em 2021, a Vestas tem se dedicado também agora à frente offshore e também ao desenvolvimento de projetos onshore e offshore. Estamos também a trabalhar muito forte no desenvolvimento de projetos e integração de novas tecnologias, nomeadamente hidrogênio, Portwex, no mix do nosso core, do vento, e como é que poderemos disponibilizar isso de uma forma financeiramente sustentável no futuro, tendo como core sempre o vento em tudo o que fazemos. A Vestas é uma empresa global, tem cerca de 29 mil funcionários pelo mundo inteiro, 84 países, 160 gigawatts instalados de potência, e é uma empresa muito, muito grande. Em Portugal temos já uma divisão de operação e manutenção já há muitos anos, mas mais focado na tecnologia, desenvolvimento de tecnologia, serviços e produtos. Temos o Centro de Tecnologia no Porto, que foi fundado em 2018, e temos cerca de 650 pessoas lá, com um palete de competências variadíssima, mas que efetivamente estão a trabalhar nestes novos produtos que vamos falar hoje um bocadinho deles, e de que forma é que eles vão suportar e de certa forma enabling da transição energética, e que pronto, fazem parte dessa força de trabalho da Vestas em Portugal. Muito obrigado. Bom, eu já tenho aqui algumas perguntas, mas vou lançar umas primeiro. E começo pelo Adelino Costa Matos. Como alguém que conhece bem a indústria e as suas capacidades, como é que vê os objetivos do Governo de instalar 10 gigawatts em offshore até 2030, acho que é, e outros 9 gigawatts onshore em solar e eólica? Como é que vê que isto possa acontecer? Não quero ser pessimista, mas acho que não pode acontecer. Acho que temos que dividir em dois campeonatos. O campeonato do onshore e do fotovoltaico, depois o campeonato do offshore. No campeonato do onshore e fotovoltaico, uma grande parte é fotovoltaico, e são projetos que já se iniciaram desenvolvimento há 4 anos, alguns há 4, 5 anos, outros estão a surgir agora, mas a verdade é que é uma tecnologia relativamente fácil de instalar, é uma tecnologia relativamente barata. Hoje, isto é um ponto importante para o ponto que vamos a seguir do offshore, porque hoje é uma tecnologia barata, que custa, agora os painéis subiram um bocado por causa do Covid, mas há 1 ano, 2 anos, custava 500 mil euros por megawatt instalado, EPC, e em 2008, quando eu comecei a fazer alguns parques, custavam 5 milhões por megawatt. Portanto, baixou 10 vezes para 10% do valor inicial, desde 2008 até 2020, à volta disso. E isso levou a que grandes multinacionais e grandes empresas nacionais e internacionais quisessem investir no nosso país, exatamente
porque temos um grande potencial de solar para instalar. E, portanto, dentro do mix energético, que já tínhamos uma grande dependência hídrica e uma grande dependência de eólica onshore, fazia todo sentido incluir o solar, e o timing acabou por ser bastante bom, porque enquanto Espanha, em 2006, 7, 8, até 10, pagavam tarifas de 200 euros por megawatt-hora, que levava ao absurdo de se pagar também 5 milhões de euros para instalar um megawatt, nós conseguimos ultrapassar esse ponto. A tecnologia está muito mais madura, está muito mais comercial e competitiva, e, portanto, a aposta no solar é baseada em projetos de relativo fácil licenciamento, comparado com o offshore, apesar de ter as suas vicissitudes. A instalação é relativamente simples e, portanto, não considero que, apesar de ser uma meta bastante ambiciosa, há muitos projetos que estão em curso e que podem perfeitamente ajudar a que no onshore há muitas, o chamado repowering, alteração para novas turbinas, parques eólicos já existentes em que se alteram as turbinas para maior capacidade, uma alteração tecnológica também muito, muito importante que existiu. Portanto, é algo que não nos é desconhecido. E eu acho que até 2030, considerarmos os 9 gigawatts de solar e de onshore é agressivo, mas é possível. 10 gigawatts de offshore, na minha opinião, é impossível. Neste momento, e há várias condicionantes, porque neste momento só a Europa inteira tem cerca de 28 a 30 gigawatts instalados. E já começaram há bastantes anos. E, olhando para Portugal, pensamos, ok, vamos ter, no espaço de 7 anos, 1/3 da capacidade atual na Europa de eólica offshore, vamos ter em Portugal. A questão é que não é 1/3, é que, como a nossa capacidade eólica offshore é maioritariamente flutuante, que é uma tecnologia que está 15 anos atrás da eólica fixa, não só em termos de desenvolvimento tecnológico, mas também em termos de preço e de custo, leva a que todo o potencial que existe em Portugal, que não é mau, atenção, não é mau, Portugal tem um excelente potencial e eu não estou contra o investimento, aliás, sou um promotor e, portanto, estou a favor do investimento. O que eu não quero é que se criem metas e expectativas que depois são impossíveis de cumprir e que leva a que os investidores internacionais e os nacionais também, de alguma forma, fiquem receosos e descredibilizem o plano que o governo tem para o setor. O flutuante em si, no mundo existem 200 megawatts instalados. À data de hoje, 200 megawatts. E Portugal quer ter 10 gigawatts no espaço de 7 anos. Um projeto eólico por si, fixo, demora 5, 6, 7, 8 anos a desenvolver. A partir do momento que se inicia um processo e que se garante alguma licença ou algum tipo de utilização do espaço marítimo para conseguirmos desenvolver o projeto. Existe uma expectativa que existam concursos nacionais para a atribuição de potência, concursos esses que é ainda bastante difícil de entender quais é que serão os critérios, e, portanto, que este concurso demore 1 ano, que já é bom. Estamos a falar em, pelo menos, mais 10 anos para desenvolver os parques, mesmo que alguns entrem em operação de forma faseada. E, portanto, se falarmos em 2040, 2045, eu até posso achar que é fazível. Por outro lado, como eu estava a referir, sendo uma tecnologia flutuante a primordial para instalar no nosso país, na componente industrial, se nós juntarmos a Europa inteira, 10 gigawatts, se fizermos as contas a uma turbina da Vestas, de 15 megawatts, está aqui o colega, dá cerca de 600 e tal plataformas, se quisermos instalar no espaço de 10 anos. 600 e tal plataformas dão 60 plataformas por ano. E eu venho da área industrial, já fabricámos plataformas eólicas offshore. A Península Ibérica inteira, todos os estaleiros da Península Ibérica inteira, fechados só para produzir eólica offshore flutuante, os estaleiros, metalomecânicas, todos, tudo fechado só para este desígnio, fabricámos, chegámos a um número à volta de 40 por ano, 14 por ano. O que quer dizer, se nós, mesmo que juntemos a capacidade toda da União Europeia, ou mesmo que façamos importação Middle East, Ásia, estamos a falar sempre à capacidade atual que isto demoraria 50 anos a instalar. Portanto, nós acharmos que daqui a 7 anos já vamos ter 10 gigawatts é absolutamente impensável. Se o fizermos de forma faseada, investindo nos nossos portos, investindo nas infraestruturas, pensando claramente a 20, 30 anos e não a períodos eleitorais,
e conseguimos ter uma estratégia bem montada, eu acho que honestamente que chegamos a 2030 e eventualmente um projeto 2032, eventualmente um projeto de 500 megawatts a 1 gigawatt pode ser possível. E depois de forma faseada entrarem os outros em operação. De resto, honestamente, acho irrealista. Muito obrigado. Faz-nos falta hoje, estava previsto, mas não chegou a senhora Secretária de Estado da Energia, que nos poderia ajudar a ver o que é que o Governo de facto terá pensado para pôr estas metas tão ambiciosas e, pelo que diz, irrealistas. Eu voltava ao Manuel João Almeida para o desenvolvimento da tecnologia, a instalação crescente de parques eólicos, o investimento na rede de transporte e na infraestrutura em geral está a ser feito para acomodar esse investimento? Ora bem, acho que temos que partir. Eu não conhecia aqui o colega Adelino pessoalmente, mas basicamente vimos com a mesma mensagem. Nós temos que separar aqui duas questões muito fundamentais. Uma é a tecnologia do produto e outra é a tecnologia ou a maturidade da indústria. A tecnologia do produto em si, o que nós avançamos todos estes anos, não só a Vestas especificamente, mas vou falar na perspectiva Vestas, mas como todos os fabricantes que operam no mercado offshore, e agora vou falar do mercado offshore especificamente, é que basicamente recolhemos toda essa experiência. Ou seja, nós agora o que é que nos permite? Todos estes anos de operação e instalação e tudo mais, permite-nos tomar decisões e conhecer o histórico do produto, que nos permite tomar decisões com mais risco, ou com um risco mais controlado, não só tecnicamente, mas também a nível de negócio. Como é que nós queremos que esses parques operem durante os próximos 20, 30, 40 anos? O que acontece é que com o crescente, com a escala destes novos produtos, chegamos a um ponto em que o modelo de negócio, nos termos que temos hoje em dia para o mercado offshore, é financeiramente insustentável, porque basicamente o que provoca é que fabricantes entrem naquele ciclo de sempre em escala, sempre em escala, sempre em escala, sempre em escala. Porque é aí que efetivamente atacamos o LCOE. O que é que isto provoca? Provoca que o resto toda da infraestrutura e indústria à nossa volta, a chamada cadeia de valor, não acompanha. Vou dar um exemplo, só para complementar aqui o caso, o exemplo muito concreto que o Adelino referiu, em relação aos targets ambiciosos, chamamos assim, para 2030. Existem a maior turbina que a Vestas fabrica e vende hoje em dia, vai instalar no próximo ano, tem 236 metros de diâmetro, o rotor, 15 megawatt, a vezes 236. Existem, atualmente, no mundo, 8 navios que conseguem transportar este equipamento para o alto mar. 8. No mundo. Cada navio destes consegue transportar cerca de 100 equipamentos por ano. Ou seja, para irmos de encontro a estes números, o que é que acontecia? Tínhamos que trazer esses mesmos 8 navios, ou construir navios equivalentes durante os próximos 2, 3 anos, para a tempo inteiro, e trazê-los todos para Portugal, basicamente, para conseguir construir todos esses parques. Ou seja, é de facto irrealista, e é isso, e é essa a maturidade que nós procuramos agora na indústria. É garantir que abrandamos o ciclo de desenvolvimento, aprendemos a industrializar em escala e suportamos e apoiamos o resto da cadeia de valor para acompanhar a maturidade do produto, porque o produto tem maturidade. O que nos falta é maturidade ainda na indústria em si, ou seja, garantir os transportes, a logística, o sourcing de coisas simples como o sourcing de materiais que são raros e garantir que isto é à escala global, obviamente. Em Portugal não é diferente. Estamos um bocadinho mais atrasados na escala de tempo. Muito obrigado. Vamos voltar aqui
agora aos gastadores de energia. O setor de transportes é um dos grandes consumidores de combustíveis fósseis. Como é que a Caetano Bus vê o futuro e das diferentes tecnologias, o hidrogênio, o elétrico, como é que vê esse progresso e também a transferência do transporte público local ou dos aeroportos, enfim, que são circuitos pequenos, para o transporte de mercadorias em particular? À data de hoje, como referi há pouco, a transição está a ser feita numa perspectiva de eletrificação, quer seja nos autocarros, veículos elétricos a bateria, seja elétrico a hidrogênio, porque na verdade quando falamos à data de hoje elétrico a baterias ou hidrogênio, estamos a falar de um veículo exatamente igual ao elétrico, apenas tem uma fonte de produção de energia com base no hidrogênio que é armazenada a bordo do veículo. A grande vantagem aqui, se falarmos assim rapidamente, sem tocar muito nas questões dos custos, é que num autocarro elétrico a baterias temos 2,5 toneladas de baterias a bordo, portanto, sem ninguém dentro do autocarro transportamos 2,5 toneladas de baterias. Num autocarro elétrico a hidrogênio transportamos mais ou menos 500 kg de baterias, uns tanques com hidrogênio e os passageiros. Portanto, mesmo quando estamos a falar de autonomias, são duas tecnologias que oferecem conceitos de autonomias diferentes. Um veículo elétrico a baterias tem uma autonomia mais ou menos metade, ou pouco mais de metade, de um elétrico a hidrogênio. E isto, portanto, é onde a aplicação das tecnologias poderá ter o maior ponto de decisão. À data de hoje, e se falamos num futuro próximo, as duas tecnologias vão coabitar, vão coexistir nas cidades. O elétrico a baterias facilmente irá operar dentro dos grandes centros urbanos, baixas zonas de centros da cidade, baixa da cidade. Quando estamos a falar de serviços intercomunitários ou intercidades, aí hoje poucas são as operações que estão a executar esses circuitos com veículos elétricos, porque o elétrico a baterias não tem a capacidade de fazer 400, 450 km por dia e, portanto, ainda se mantém o diesel ou o CNG. No entanto, e os fundos à data de hoje, os fundos PRR e POCUR, têm sido focados em veículos classe 1. Veículos classe 1 são veículos urbanos, puramente urbanos, portanto não são os interurbanos, e portanto temos muitas vezes conversas com operadores que operam os interurbanos ou que operam intercidades, portanto transporte de turismo entre Lisboa, Barcelona, ou o que seja, e à data de hoje não há fundos para esse tipo de veículo. É algum lobbying que se tem tentado fazer ao nível do governo, não só em Portugal, porque isto, a regra neste momento é europeia, os fundos PRR são nessa perspectiva, e portanto o que se está a descarbonizar hoje, à data de hoje, é os centros das cidades. Tudo o que é fora das cidades não está a ser descarbonizado, portanto, no nosso ponto de vista, a ambição de descarbonização 2030 já está atrasada, porque estamos muito longe de conseguir descarbonizar frotas a 100%, mais uma vez um pouco dentro do que se tem falado aqui, uma ambição um bocado exagerada, sem que se tenha sido feita a devida preparação. E quando eu digo devida preparação, está muito relacionado, primeiro, com os operadores, com a maturidade do negócio dos operadores. Os operadores passaram a ser deixaram de ter o seu core business na área do transporte de passageiros, mas têm que gerir carregamentos, têm que gerir frotas, têm que gerir tecnologia nova dentro das suas instalações, técnicos de alta voltagem, hidrogênio. Portanto, é complicado fazer. Para os operadores foi um choque e, portanto, a nível de negócio, o que aconteceu foram forçados a fazer a eletrificação, portanto, adquirir veículos elétricos, e a nível de negócio o que foi posto é, a nível de caderno de encargos, o risco é todo do lado do fabricante de autocarros. Portanto, nós temos que garantir que os veículos, durante 16 anos de operação, vão ter aquela autonomia para garantir que as operações são sempre sem parar. E a nível de penalidades, somos extremamente expostos a penalidades. Devemos dizer que em Portugal somos brandos, os nossos clientes são bastante brandos, mas a nível internacional isso já não se passa. Trabalhamos muito com a Alemanha
temos o mercado alemão muito desenvolvido a nível de hidrogênio, temos a relação muito boa com os clientes, mas como a tecnologia é nova, a penalidade está toda do nosso lado. Portanto, voltando um pouco à questão, e o que é que estamos a fazer no sentido desta transição na indústria dos transportes públicos de passageiros, sem dúvida temos a solução necessária para as cidades, estamos a desenvolver novas soluções tanto para o Porto, como para os serviços interurbanos ou de longo curso. Até 2025 contamos ter o nosso portfólio a cobrir todas estas gamas e à data 2 esperando que esta eletrificação seja um bocadinho mais acelerada, porque por um lado estamos a dar um bocado de espaço aos fabricantes chineses de entrarem no nosso mercado europeu e de alguma forma criar aqui alguma disrupção com um produto barato e que não vou dizer que tem má qualidade, porque eles começam a ter boa qualidade, mas são fundos que são usados apenas para ficar aqui um FII numa empresa e depois o fundo que veio para apoiar a indústria e o desenvolvimento da economia pós-Covid segue diretamente, a sua grande fatia diretamente para a China. Portanto, como isto foi tudo muito rápido, os operadores tentam pela tendência do negócio, comprar o veículo mais barato possível para fazer a descarbonização, que é obrigatória, e cria-se aqui uma certa bola de neve e alguma interferência entre aquilo que é uma ambição muito focada no futuro da sociedade e não naquilo que é o core, que é descarbonizar de uma forma lógica e organizada, com os devidos tempos e com os targets que são necessários para assim chegar lá. Muito bem, eu não vou entrar nessa discussão do comércio internacional, Exato. porque não sou pouco adepto de situações muito controladas. No fim, trazem-nos ineficiências. Mas passava aqui para o Luís Monteiro. O problema da água quente é um problema. Enfim, em Portugal tem a sua dimensão, noutros países tem ainda a dimensão acrescida com o aquecimento, ou com mais aquecimento. Vamos voltar, vocês se calhar já não se lembram dos cilindros elétricos, vamos voltar até essa tecnologia e, portanto, quer a tecnologia, a sua utilização com as renováveis e, portanto, com a utilização horária da energia e a armazenagem, como é que a Bosch vê este triângulo para satisfazer as necessidades de água quente em casa? Ok. Sim, o termoacumulador elétrico, hoje em dia em Portugal, é o equipamento de aquecimento de águas sanitárias mais vendido. Já ultrapassou o esquentador. E a verdade é que é um equipamento muito económico e as pessoas, diria, compram. Claro que esta questão da eletrificação está na cabeça das pessoas, mas elas compram porque é a solução mais económica neste momento de instalar em casa. Não é necessariamente a solução mais económica a longo prazo, não é? Porque o consumo é um equipamento relativamente ineficiente e porque temos ali água quente acumulada, mesmo quando não está a ser utilizada, há perdas e por isso não é na perspectiva de custo total, eventualmente não será a solução mais económica. Mas tem essa vantagem de ser uma acumulação de energia. E face diria, à rede elétrica que já está em desenvolvimento e que estará para ser, diria, ainda mais desenvolvida nos próximos anos, a questão da intermitência que foi abordada esta manhã é uma questão muito importante. E o que nós vemos com esta tecnologia é que claramente ela pode ajudar a flexibilizar a rede elétrica, porque se eu tiver um termoacumulador elétrico em casa e tenho uma necessidade de térmica num determinado momento, se de alguma maneira o termoacumulador comunicar com a rede elétrica, e se o termoacumulador também tiver alguma inteligência incorporada, ele pode receber sinais da rede e, em função disso, gerir o aquecimento da água para fazer com que, nos momentos de pico do consumo elétrico, ele não vai ativar. Como tem ali uma reserva de energia térmica, em princípio não será um problema para o utilizador e é um equipamento que permite aqui dar alguma flexibilidade. Uma outra dimensão do equipamento, e diria que é uma dimensão que foi muito explorada em França quando
quando houve o boom do nuclear, era utilizar termoacumuladores elétricos para, de alguma maneira, fazer o balanceamento do consumo entre o dia e a noite. E os termoacumuladores, basicamente, desenvolveram, houve um desenvolvimento grande em França do negócio ou do mercado dos termoacumuladores de grandes dimensões, superiores a 150, 200 litros, que estavam em casa das pessoas, apenas durante a noite eram ativados, aqueciam, e durante a noite havia preços muito baratos de energia e permitia fazer aqui um balanceamento entre a noite e o dia. Quando nós agora olhamos para a perspectiva das energias renováveis e da intermitência, não há certeza de haver energia de noite ou de dia, embora com o solar é perspectiva que no futuro haja uma grande quantidade de energia elétrica disponível durante o dia e mais ainda durante as horas do dia onde o sol está mais alto. E ainda assim, poderias pensar que temos aqui um potencial que é idêntico, mas há aqui um conflito que tem que ser endereçado ao nível do equipamento, que é, por um lado, ele tem que ter água quente, que é para disponibilizar água quente ao utilizador. O utilizador quer água quente, diria, em função das necessidades deles em determinadas horas do dia, e por outro lado, nós dizemos que vamos ter ali um reservatório de água fria que pode receber energia quando há excesso de energia na rede. E há um conflito aqui que tem que ser gerido. Nós achamos que o potencial de armazenamento através de energia térmica não é tão grande quanto as pessoas eventualmente possam pensar, até porque uma bateria elétrica pode-se utilizar energia tem energia útil, diria até 0% 1% de carga, enquanto que um termoacumulador, quando a temperatura baixa dos 40 graus, já não se pode dizer que é energia útil, porque eventualmente a temperatura não é suficiente para a pessoa tomar banho, ou lavar a louça, ou o que quer que seja. E há aqui algumas limitações. Ainda assim, vemos aqui um potencial grande a ser explorado através destas tecnologias que nós falamos da conectividade, das redes inteligentes, de comunicação entre o aparelho e a rede, ter aqui sinalização de preços de energia, o aparelho poder fazer essa gestão e até, eventualmente, a rede poder gerir o aparelho, ligar ou desligar. Aqui um grande potencial é a inteligência artificial, porque a inteligência artificial incorporada dentro do aparelho pode aprender os consumos da pessoa, não só aprender os consumos da pessoa, como também através de outros sensores na casa, pode perceber que há determinados eventos que levam a seguir a um consumo de água e, em função disso, poder gerir a energia e maximizar, diria, esta capacidade de conseguir armazenar. E diria assim, o termoacumulador elétrico e que ainda é um equipamento relativamente simples, pode aportar aqui grandes vantagens para a rede elétrica nesta questão da flexibilização e também armazenamento de energia. Muito aproveitar obrigado. excesso. Muito obrigado. Eu vou começar a colocar questões que têm sido... Algumas eu fui integrando, mas tenho aqui uma longa lista de perguntas, são sobretudo para o Adelino e o Nuno. Começando, Adelino... Não, peço desculpa. Pode ser. Eólico flutuante, é uma pergunta do Mário Paes de Sousa. Eólico flutuante com turbinas de 60 megawatts? Ponto de interrogação. Não sei se ainda cá estou quando isso acontecer, mas não sei se lá chegaremos, honestamente, mas eu quando comecei na indústria, com 20 e tal anos, as turbinas tinham 1 megawatt. Lembro de comprarmos turbinas à Winwind, que já não existe, e outras turbinas. A Vestas também tinha muitas turbinas. Aliás, grande parte do setor em Portugal começou com turbinas pequeninas, 200, 300, 400 kW. E, portanto, as turbinas mais comerciais, nos finais dos anos 90, início dos anos 2000, eram turbinas de 1 megawatt, onshore. Entretanto, a evolução onshore já vai com turbinas de 5, 6, 7 megawatts, não sei, 10, pronto. Onshore já vai com 10, e a verdade é que o offshore também passou de 8 para 12, 8 Vestas, há uns anos atrás, 12 GE e agora 15
Vestas também. E já se falam também turbinas da GE, da Siemens, entre outras, já nos 18, e eu acho que nos próximos anos chegaremos com alguma facilidade aos 22 megawatts, mas há aqui uma componente muito importante, que é a capacidade de escalar e a capacidade de ser bancável, que é, eu tenho uma turbina hoje de 20 megawatts, tenho que a testar, tenho que levar ao mercado, tenho que ter um projeto de piloto, e que é para o mercado perceber que a minha turbina ela funcionar, em princípio funcionará, mas que é, perdoem, não me lembro do termo em português, é reliable, no sentido de que os bancos podem financiar. Estes projetos sem financiamento bancário, sem financiamento dos parceiros financeiros, não existe. E, portanto, isso demora mais alguns anos. A Vestas lançou a turbina de 15 megawatts há cerca de um ano e meio, e neste momento estão a vender para projetos para daqui a 2 a 3 anos. 3 anos. E, portanto, este período, este gap entre o desenvolvimento tecnológico e a capacidade de entrar no mercado, porque uma turbina destas, quando entra no mercado e é utilizada num projeto comercial, não pode falhar. Falhar, morre a Vestas ou morre o fornecedor. Não pode falhar. O risco e os custos e as penalidades de uma turbina, uma fundação, uma torre, seja o que for, falharem, não é possível. E, portanto, este desenvolvimento tecnológico demora algum tempo. Eu acho que turbinas de 60 megawatts demoraremos algum tempo a lá chegar, sendo que vejo com muito mais facilidade nos próximos, até ao final da década, chegarmos eventualmente a 20 megawatts. Muito bem. Manuel João também gostava de responder. Sim, eu vou dar um exemplo sobre uma... Eu gosto de falar muito concretamente sobre exemplos, sou engenheiro, portanto gosto de falar de exemplos muito concretos que são limitadores de tudo isto, com a tecnologia que conhecemos atualmente. E que é utilizada, por exemplo, na máquina de 15 MW, que é para estes projetos que o Adelino fala funcionarem e para pensarmos em voos mais altos, de 20 MW e por aí fora. No contexto offshore, e o flutuante é um bom exemplo, porque embora se ouça falar em flutuante desde há uns anos para cá, é novo. É tudo muito novo. Como falamos, existem 200 megawatts de parques flutuantes no mundo. E há um fator limitante atual que é efetivamente algo que é transversal a todos, que é a torre. Nós não conseguimos, ou ninguém consegue, vamos para as coisas assim, nos termos mais literais para contextualizarmos, fabricar torres para esta ordem de grandeza que falamos, de 20 megawatts e por aí fora. É um fator limitante, porque a indústria, e não falamos da tecnologia em si, falamos da cadeia de valor. Não conseguimos fabricar uma torre de 8, 9, 10 metros de diâmetro, que é absolutamente necessário para uma máquina desta grandeza, acima de 18, 20 megawatts por aí. Trata-se de uma questão de limitação de fabrico, ou seja, porque simplesmente não conseguimos fabricá-la e muito menos transportá-la. Ou seja, até podemos conseguir projetá-la, de um ponto de vista mecânico e tudo mais, e até pode ser que funcione e que se torne bancável, mas não é fabricável. Ou seja, há toda uma cadeia de valor que não está a conseguir acompanhar o resto da tecnologia. Ou seja, nós conseguimos, de um ponto de vista do fabricante, introduzir as novas tecnologias, mas a verdade é, vale a pena introduzir as novas tecnologias ou vamos tentar maturar e apostar na escala da indústria e não na escala do produto, mas na escala da indústria. Vamos mover-nos para uma indústria em escala, em massa. E para isso temos que rever todo o processo de industrialização, temos que rever todo o processo de logística, transporte, sourcing, tudo mais. Isso sim é caminharmos para realisticamente em torno dessas metas ambiciosas. Não é a maturidade do produto em si que nos vai não num curto prazo, que nos vai trazer as soluções, mas sim em todo o meio circundante. Manuel João, tem a pergunta com mais aderentes da sala. Qual é a vossa estratégia relacionada com o fim da vida dos ativos em materiais compósitos? A Vestas anunciou muito recentemente, passo antes. Temos atualmente num produto, uma turbina eólica,
Temos cerca de 80% a 90% de recyclability, não é? Reciclabilidade. Reciclável. Reciclável. Portanto, o remanescente que fica aqui é o material dos compósitos, a pá, propriamente dita, não é? E especificamente a parte mais difícil disto, que é o epóxi, que é um material de resina que é utilizado no fabrico das pás. Ou seja, temos estimado que em 2025 a Vestas estimou que vamos ter cerca de 25 mil toneladas de materiais resultantes das pás que entram em fim de vida. Ou seja, 2025, estamos a falar só em 2025. Ou seja, todas as máquinas que estiveram a operar até 2025 estão a chegar ao fim de vida e vamos ter cerca de 25 mil toneladas de material para decompor. E anunciámos muito recentemente, foi há poucos meses, um projeto de inovação que chegou ao fim e ficamos, basicamente, anunciamos que foi descoberto um processo para decompor o epóxi, que era o que nos faltava. Ou seja, finalmente conseguimos, e isso está agora em processo, digamos, de industrialização, porque a inovação, para chegar à industrialização propriamente dita, e é preciso ainda alguma maturação, mas conseguimos efetivamente, usando químicos e produtos e processos recorrentes da indústria da indústria química e de composição de matérias desta natureza, decompor o epóxi para que nos consiga, mais importante do que decompor em matérias mais primárias, é voltar a reutilizá-lo para a circularidade dos produtos. Ou seja, voltar a reutilizar esse epóxi para voltarmos a fabricar novas pás. E esse projeto foi terminado recentemente, publicámos o relatório, foi anunciado que finalmente conseguimos fechar a circularidade da pá, que é um dos fatores limitativos para chegarmos aí. Ou seja, o objetivo é parar com aquela estratégia do landfilling, não é? Que é enterrar as pás, e partirmos para esse processo. Portanto, com o objetivo de chegar a 2030 completamente neutros. Muito bem, muito obrigado. Mais questões? É tudo offshore. Força. O que é preciso fazer na estrutura portuária nacional para permitir a instalação, não é da capacidade prevista, mas da capacidade possível? Para os dois. Só me colocam perguntas difíceis. No sentido, não quero parecer o pessimista da sala, mas diria que temos tudo para fazer, porque Portugal sempre foi um país muito tradicional da indústria metalomecânica e dos estaleiros navais, mas são estaleiros bastante pequenos e em parte deles, desculpem, muito dedicados à reparação naval. A Lisnave, um excelente estaleiro, mas focado em reparação naval. Os estaleiros de Viana, todos conhecemos a história, hoje felizmente com uma outra vida, mas muito dedicado também à construção. E de resto são pequenos estaleiros. Se olharmos hoje para a nossa costa, peço desculpa que estou com um problema qualquer no auricular. Se olharmos para a nossa costa, e nós passamos por isso, nós quisemos instalar uma fábrica de torres eólicas offshore na Europa e olhamos primeiramente para Portugal e Até a tecnologia mais básica falha, não é? Ok. Nós passámos por isto, ou seja, em 2015 quisemos instalar uma fábrica de torres eólicas offshore em Portugal, na Europa, mas olhámos para Portugal primeiro, obviamente, e ficámos muito espantados quando, esquecendo Aveiro, onde efetivamente nos instalámos, não existia mais nenhum porto em Portugal,
com terreno frente-mar, ou seja, com capacidade dos produtos serem escoados diretamente para um navio, que é o que é preciso neste caso, para uma unidade industrial. Não existia. Não existia e não existe. Portanto, nós na altura instalámos no Porto Aveiro porque era o único que tinha essa capacidade e estivemos mais de 2 anos a negociar com o Porto Aveiro, que achavam que não era possível, não precisávamos de um cais de frente-mar, já com torres de 8 metros de diâmetro. E a verdade é que neste momento não existem condições no nosso país para atender esta indústria. O que não quer dizer que não as queríamos. Nós olhamos para a Espanha, há portos em Fena, em Ferrol, Corunha, foram criados especificamente para uma determinada indústria. Há os taleiros da Navantia, que são talvez o maior fabricante do mundo de fundações offshore, estavam quase fechados há 10, 15 anos. A Iberdrola, que foi o developer, a utility espanhola, numa lógica muito nacionalista, começou a dar trabalho às empresas locais e a verdade é que se transformou de um estaleiro vazio no maior estaleiro, pelo menos da Europa, de fabricação de componentes eólicos offshore. E, portanto, este poder de arrasto, mas também o investimento numa lógica de visão de longo prazo é fundamental para o nosso país. Neste preciso momento, a minha equipa está numa reunião com o Ministério das Infraestruturas, que está em cima do tema, bastante ativa e dinâmica relativamente a este assunto, porque entende que se nós queremos investir no eólico offshore e queremos instalar 10% daquilo que vendemos, então temos que começar já, temos que criar as infraestruturas que vão custar centenas de milhões de euros, mas que há privados que querem investir, haja as regras do jogo, haja clareza, haja estabilidade relativamente àquilo que se pretende e nessa base está a ser analisada a possibilidade de estender o porto de Setúbal, que tem uma grande área que não está aproveitada e que pode ser ganha para a utilização desta indústria. Em Aveiro, uma pequena área que estava prevista ser de contentores que eventualmente pode ser convertida para esta zona. Em Viana, pequenas zonas no Porto de Viana, mas com o calado muito baixo. E, portanto, existem zonas, eventualmente poderão existir zonas baseadas no facto de que temos que investir bastante. E, portanto, acho que continuamos bastante otimistas em que Portugal consegue fazer e criar valor no nosso país através desta indústria. Só assim é que faz sentido. Mas é preciso, efetivamente, investirmos e desenvolvermos. Na realidade, se nós olharmos, por exemplo, um navio que queira fazer uma carga de um eólico flutuante para navio semi-submersível, precisa de calados de 10 metros, 12 metros, e tem uma boca de entrada de 30 metros, 40 metros, imaginemos. Tirando leixões e tirando sines, obviamente porque é mar aberto e é águas profundas, não conheço mais nenhum porto que aceite esta capacidade. Portanto, temos que investir e temos que converter a nossa indústria tradicional para este desígnio do offshore e acho que temos todas as condições para poder ser feito. Muito obrigado. Manuel João, quer acrescentar alguma coisa? 2 pontos, muito rapidamente. Aqui o Adelino falou de um aspecto muito importante, que é no offshore, em relação aos portos. Mas temos duas realidades, ou subcapítulos, digamos assim, dentro do offshore, que é o fixed bottom, ou fundações fixas, ou floating. E falamos de 2 conceitos que estão a anos-luz, digamos, de maturidade um do outro, embora sejam competitivos nas suas realidades. E o problema que se impõe é quando estamos agora a discutir qual é o tamanho que precisamos para os nossos portos, é para que é que queremos transformar os nossos portos, se é para uma ou para outra. Porque serão requisitos de construção e dimensionamento completamente distintos. Porque, para terem uma noção da escala de grandeza, falamos de uma fundação offshore, hoje em dia, flutuante, tem o dobro do peso, massa, de uma fundação fixed bottom. Portanto, a quantidade de material que é necessário transportar é absolutamente gigantesca. E as condições de acesso a portos são absolutamente diferentes. O que impõe mais uma
mais um requisito muito importante ao design e ao fabrico destes e ao dimensionamento destes portos. Em segunda parte, já fora da parte logística em si e transportes, mas é a própria rede e a infraestrutura de rede. A nossa rede elétrica nacional, que nem de perto nem de longe, como estamos, vai poder sustentar esses ambiciosos objetivos. Ou seja, é necessário criar uma estratégia em torno disso que seja realista, obviamente. Porque senão acontecem-nos problemas como acontecem pelos Estados Unidos fora, de falhas de rede completamente aleatórias e que não fazem sentido numa infraestrutura robusta. Portanto, é agora ou nunca. João, há uma outra pergunta Sim. para os dois que se relaciona com isto e que eu estou aqui a repescar, que é o problema da sustentabilidade da cadeia de valor das turbinas e das instalações eólicas. Se quiser, qual é a energia necessária para produzir um aerogerador flutuante a trabalhar? Que energia está acumulada até chegar a essa altura? Acho que isso é uma pergunta que podia levar horas a responder, mas vamos pôr as coisas nestes Que peso é que tem eu acho que é mais fácil responder assim, não no contexto offshore, mas no contexto onshore, que dá para fazer uma correlação. Uma turbina onshore à saída da fábrica e a quando instalada já se pagou a si própria na pegada de carbono assim começarem a produzir durante o primeiro ano. Portanto, um ano onshore. E, portanto, quererá dizer que o offshore flutuante tem sempre aí 3 ou 4. Grosso modo. Eu acho que é importante termos clareza destas dimensões. Muito bem. Bosch, quais são as estratégias da economia circular no vosso processo produtivo e de reutilização de materiais em fins de vida? Ok. É uma questão, diria que não há uma estratégia ainda clara, isto porque a Bosch, hoje de manhã falou-se aqui o âmbito 1 ou 2, ou Scope 1, Scope 2, ao nível da neutralidade carbónica, e todos os sites do grupo Bosch são, desde 2020, neutros na perspectiva de Scope 1, Scope 2. E a Bosch definiu para 2030 reduzir em 15%, comparativamente a 2018, a pegada carbónica Scope 3. A pergunta não está relacionada com CO2, está relacionada com a reciclabilidade de materiais e diria que ao nível dos equipamentos da Bosch há determinados materiais que são recicláveis, como o cobre, como o aço, e há alguns materiais que nós temos vindo a incorporar em maiores quantidades nos últimos, diria, 10 anos, 15 anos, que é a substituição de metais por polímeros. A questão dos polímeros, não existe ainda uma meta clara de quando é que nós vamos substituir os polímeros que nós utilizamos por polímeros recicláveis. Estamos agora a iniciar algumas atividades, alguns projetos na área, mas não existe ainda uma meta clara. No entanto, há outros materiais que, por imposição legal, nós, diria, no curto prazo, vamos ter que substituir, que são, por exemplo, os EPS, por materiais recicláveis. E isso, dando o exemplo de França, França vai, a partir de 2025, banir a utilização de materiais em embalagens que não sejam recicláveis. E isso é um trabalho que nós já estamos a fazer e, por isso, em 2025 vamos ter que ter uma solução para embalagens recicláveis. Resumindo, tudo o que é metal é reciclável, tudo o que é polimérico não existe ainda uma meta e uma estratégia clara, tudo o que é
poliméricos nas embalagens, diria no curto, médio prazo, vamos substituir e vamos ter uma política, diria, de reciclabilidade ou então utilizar materiais que são, diria, amigos do ambiente. Muito bem, muito obrigado. Tenho aqui uma pergunta para todo o painel que me parece interessante porque foge um bocadinho aqui das que temos tido até agora. Como é que veem que a missão e o propósito verde das vossas empresas será um fator de atratividade e retenção de talento? Percebem isso? Sem dúvida. Eu posso começar. Eu vou falar um bocadinho, digamos, do contexto global, da realidade da nossa empresa e no que diz respeito à retenção e desenvolvimento de talento, e depois da realidade em Portugal, que acho que é importante também falar disso. A Vestas contrata anualmente centenas, milhares de pessoas. Para desenvolver este tipo de equipamento, e agora falando do contexto da engenharia, eu sou engenheiro também e venho dessa realidade. Passei os últimos 15 anos a trabalhar neste tipo de produtos. Falamos e desenvolvemos de um certo número de competências que são específicas desta indústria. Algumas são, digamos, aplicáveis a outras indústrias e é bom que trazer essas outras realidades para este tipo de produtos, para a nossa realidade, mas há um determinado número de competências que são muito específicos. E esta indústria, durante os últimos 20, 30 anos, investiu muito a desenvolver estes talentos, estas competências específicas. Ou seja, nós temos uma massa, digamos assim, de conhecimento global que nos permite estar no primeiro lugar. Agora, a partir do momento em que a realidade do trabalho mudou, aqui há 2, 3 anos atrás, o contexto da retenção de competências, retenção de talento, também mudou. E obrigou-nos efetivamente a reajustar. Porque não só no contexto da flexibilidade de trabalho e dos benefícios do trabalho e tudo mais, ou a realidade que as pessoas encontram todos os dias a chegar à empresa, mas na missão da empresa. E efetivamente nisso, as gerações mais novas que estão a sair das faculdades e a entrar no mercado de trabalho hoje em dia, e em Portugal, isso era aí que eu ia chegar à questão de Portugal, tem sido cada vez mais óbvio que as gerações que estão hoje na casa dos 25, 30 anos colocam essa questão nas entrevistas de trabalho, por exemplo. Coisa que há 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás não era sequer um assunto de discussão. Queríamos era pôr as mãos na massa. Portanto, muito bem. Algum ponto de vista, algum ângulo adicional em relação a esta posição que o Manuel João defendeu? Por exemplo, da Caetano Bus, nós já temos tudo o que é produto a ser desenvolvido apenas em solução zero emissões, portanto não poluente. Obviamente a cadeia de valor e todo o supply chain poderá ter aí algumas questões que podem ser sempre levantadas. Mas, portanto, em termos de produtos já estamos com a visão bem clara e temos noção que isso atrai talentos e retém algum talento também. Obviamente que a dinâmica do mercado e multinacionais a aproximarem-se do nosso local de trabalho tem feito com que alguns talentos tenham saído, mas temos recuperado, temos feito por desenvolver os que temos e portanto, em termos efetivamente como atração do facto de estarmos a desenvolver soluções para o futuro e limpas é interessante. A nível do negócio e parte da minha missão na Caetano Bus, que é desenvolver um negócio, estamos, por exemplo, a desenvolver neste momento soluções um bocado para quebrar as barreiras do mercado, tanto no elétrico como no hidrogénio, de soluções integradas chave na mão. E no caso da utilização,
por exemplo, da utilização das baterias em fim de vida dos autocarros para fazer battery storage e suportar as soluções chave na mão, ou seja, se temos sistemas oferecer ao cliente uma solução que tenha, por exemplo, nos sistemas de hidrogênio, produção local, com eletrolisador, ou via painéis solares e depois toda a gestão da energia, portanto, é um projeto Energia and Mobility as a Service que estamos a desenvolver na Caetano Bus, efetivamente também para colmatar as necessidades do mercado, gerir a questão do risco, porque quando temos muitos parceiros envolvidos e nós somos uma parte do consórcio, temos os riscos que nos podem ser transferidos. Portanto, se nós liderarmos o consórcio neste conceito de energia, de mobility as a service, estamos mais protegidos. E depois, na questão das questões mais de descarbonização e do futuro verde, esta questão de utilização de baterias para fazer armazenamento em segunda vida da energia para depois ser mais eficiente a própria solução. Muito bem. Tenho aqui mais uma, tenho muitíssimas perguntas, mas não vamos ter tempo para todas. Relativamente ao hidrogénio e quando é que, quais são os maiores desafios para o hidrogénio em veículos pesados? E o tema da segurança, à data 2. A data 2 é a infraestrutura, portanto não existe não infraestrutura, não existe existem estações. E quando falamos de hidrogénio, podemos falar de hidrogénio cinzento, azul, verde, pronto, e normalmente quando se fala em hidrogénio quer-se tendencialmente falar do hidrogénio verde, embora a Alemanha tenha feito a aceleração da transição para o hidrogénio à base do hidrogénio cinzento e azul, que era o disponível e economicamente viável para fazer essa transição. Quer explicar qual é a diferença dos três? Sim, pronto, eu tenho um background da energia, trabalhei na indústria petrolífera no passado, portanto, o azul, ou melhor, começando pelo cinzento, é extraído diretamente das operações petrolíferas, o azul é captado o CO2 do gás natural e o verde é produzido através de energias renováveis, que, portanto, normalmente energia solar, eólica, pronto, muito resumido, obviamente que podia entrar aqui em grandes dissertações à volta do tema, mas obviamente quando passamos do cinzento para o verde, estamos a triplicar o preço do quilo de hidrogénio, portanto, todo o processo é muito mais dispendioso. Em termos de barreiras, é a infraestrutura, portanto, e o facto de se pensar muito e bem que tem que ser hidrogênio verde. Nós temos, por exemplo, uma operação em Cascais, em Portugal, que são pioneiros, mas há sempre a crítica de que eles não estão a usar hidrogênio verde. Pronto, tudo bem, mas estão a dinamizar a economia do hidrogênio até chegar lá. E o chegar lá significa tornar a operação em escala, que permite baixar custos a todos os níveis, seja no gás, seja no gás hidrogênio, seja no custo do autocarro, seja em toda a gestão da frota. Quando falamos de transportes pesados, entramos aqui nas mercadorias, não é à data 2 um negócio diretamente da Caetano Bus, mas estamos, por exemplo, a desenvolver soluções com outros parceiros para veículos de transporte de lixo urbano, de tecnologia de hidrogênio, porque consome muita energia, trabalha horas longas em alguns casos e também opera à noite, onde o ruído deve ser reduzido. E claramente aqui existe a questão da tecnologia, disponibilidade da tecnologia, a potência da stack, ou seja, da pilha de hidrogênio associada ao custo. Portanto, há aqui um balanceamento. Portanto, eu diria, de um modo geral, é a economia de escala que ainda não existe à volta do hidrogênio, muito pelo ovo e a galinha, a questão do ovo e da galinha, se é o hidrogênio, se é os veículos, quem é que aparece primeiro. A Caetano Bus deu o passo, arrancou com o projeto de desenvolvimento de um autocarro a hidrogênio, sem haver ainda infraestrutura, na altura, a nível europeu. Portanto, aqui é muito por aqui. E o tema da segurança? A segurança é um tema, especialmente para os operadores, mas eu diria que a tecnologia já apoia todas essas questões, tanto a nível, quando vamos olhar para operações offshore, seja
convencional, indústria petrolífera ou hoje todas as energias limpas, a segurança é número um. Todos os sistemas que estão a bordo têm sistemas de segurança para minimizar, despressurizar, e os autocarros têm. Em caso de acidente, em caso de embate, temos sensores que antecipam e dissipam tudo o que seja hidrogênio a bordo para numa direção segura. Não estamos ainda a falar de veículos de alta velocidade, portanto, estamos a falar de veículos urbanos com uma velocidade média de 20 a 30 km por hora, interurbanos pode ir a uma média de 70 km por hora, e depois, quando falamos nos veículos de longo curso, velocidade máxima 120. Portanto, obviamente que isto pode trazer aqui riscos quando aumentamos a velocidade, e por isso também ainda não existe o produto disponível à data. Nós pretendemos lançá-lo até ao final do próximo ano, e é uma das questões, obviamente, da segurança associada, mas para já tem sido, a tecnologia tem ajudado. Adelino, a pergunta é diretamente para si. Onde é que acha qual é a localização que considera que é mais provável que o primeiro megawatt offshore seja instalado em Portugal? Lançou uma série de zonas no país para análise pública e muitas, na minha opinião, algumas delas têm ali algumas zonas sensíveis ambientais e, portanto, eu acho que claramente e muito provavelmente a zona de Viana, onde já existem 3 flutuadores, e já existe um cabo, inclusive, portanto, ambientalmente, em termos de pescas, em termos de toda a componente regulatória, é uma zona que já está aprovada, eventualmente não pela capacidade inteira que se queira lá colocar, que será mais difícil, mas eu diria, se tivesse que apostar numa zona de maior curto prazo, eventualmente Viana, porque já existe lá uma instalação à data de hoje, eu diria que é a zona pelo menos mais... que fará mais sentido e que terá menos restrições, porque na realidade já existe lá um parque. Muito obrigado. Ora bom, uma última ronda para todos. Não falamos, falamos nas baterias elétricas, mas não falamos nas baterias como instalações de potência elétrica. Como é que vem a evolução das baterias privadas, como sustentação à rede local ou mesmo à rede nacional? A temática é interessante e dá muito por onde se falar. Posso pegar no caso, por exemplo, da Holanda, que é dos países da Europa com maior rapidez na eletrificação dos transportes públicos, e neste momento eles não têm potência da rede para carregar todos os autocarros que têm na Holanda durante a noite. Uma das soluções é, efetivamente, baterias de segunda vida para armazenar energia e poderem suportar o extra necessário durante a noite. E já se começa a falar também, nós estamos envolvidos num projeto de geradores de hidrogênio para produzir energia elétrica. Duas potenciais soluções. Muito bem. Para os senhores das eólicas. Eu acho que as baterias com certeza têm um papel a dizer, nomeadamente nas centrais com menor intermitência, como por exemplo a questão do solar, como é que armazenamos em determinados períodos do dia para conseguirmos injetar noutros períodos do dia, com uma variabilidade ou com um período ainda relativamente curto. E portanto isto tem sempre as suas restrições. Existem também já há alguns anos, principalmente nos Estados Unidos, as flywheels que armazenam energia durante 15 minutos, para conseguirem de alguma forma fazer a estabilização da rede com picos de geração que existam, que é mais comum, por exemplo, na eólica do que necessariamente no solar, e portanto eu acho que as baterias terão sempre um papel importante. Lá está, com um desenvolvimento tecnológico ainda também importante a desenvolver, nomeadamente para as questões, primeiro, de sustentabilidade das próprias baterias e, por outro lado, também a questão da capacidade de armazenamento e o timing de armazenamento, que depende muito do mix energético que cada país queira ter. Se nós estamos a falar, à data de hoje, temos 15 gigawatts instalados em energias renováveis.
grande parte hídrica, grande parte eólica onshore e uma parte solar. Se nós estamos a dizer que vamos passar de 15 e vamos adicionar mais 19, os 10 de offshore mais os 9 de onshore mais solar, vamos mais do que duplicar, quer dizer que o nosso mix energético daqui a 10 ou 15 ou 20 anos é completamente diferente. Portanto, a nossa forma de gerir a rede, que também é um investimento fundamental que não existe hoje, é preciso reforçar a rede para que todos estes investimentos aconteçam. Isso é fundamental as baterias acompanharem e eu acho que aí é muito mais fácil, numa lógica de projetos mais pequenos, solares, ou projetos de autoconsumo, ou projetos residenciais, onde conseguimos ter uma abrangência muito mais global ao longo do país, do que necessariamente em grandes projetos eólicos ou offshore, por exemplo. Muito obrigado a todos. Eu peço uma salva de palmas para os nossos oradores.